Hoje a gente vai ler Mateus 21, a parábola dos dois filhos. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha? E esse respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu: Sim, senhor. Mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. E Jesus lhes disse: Digo a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para mostrar o caminho da justiça e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Essa é a continuação da parte em que a autoridade de Jesus é questionada, em Mateus 21, versículo 23, que começava esse outro, que falava que os líderes religiosos, eles tinham questionado a autoridade de Jesus, com que autoridade Jesus fazia as coisas, sabe? E daí, essa é a continuação, que ele ainda estava conversando com eles. Então ele fala isso, essa parábola dos 2 filhos, para eles entenderem. Por exemplo, ele explicou que o homem tinha 2 filhos, e ele chegou e falou para o primeiro: vai trabalhar na minha vinha? E ele falou: não quero. E depois ele mudou de ideia e acabou indo. Aí ele foi pro segundo filho e falou: vai trabalhar na minha vinha hoje? Aí ele falou assim: vou sim, mas ele não foi, entendeu? Aí ele falou: qual dos dois fez a vontade de Deus? Quem falou que não queria, mas foi? Ou quem falou que ia e não foi? Daí eles falaram que foi aquele que falou que não queria, mas acabou indo, né? Porque assim, às vezes a gente é meio atrasado. Deus pede uma coisa pra gente e na hora a gente não entende, ou a gente acha muito difícil, a gente acha que é coisa da cabeça da gente e a gente não obedece. Então, aqui tá falando que, na verdade, Deus quer a obediência. Não importa, assim, o que você falou e você acabou nem cumprindo aquilo, entendeu? Se você mostrar pra fora, dizer assim, eu vou fazer, meu Deus, vamos supor, é isso que ele quer dizer. As pessoas, às vezes, mostram uma coisa, assim, aparência de que tá obedecendo, que nem o segundo não teve uma aparência de que estava obedecendo, mas ele não foi, ele não obedeceu. Agora o primeiro, que a aparência dele, que ele não estava obedecendo, ele foi. Então, não adianta nada o que aparenta ser. Adianta é a ação em si. Então, vamos supor, aqui ele falava das pessoas que tinham acreditado em João Batista. Que João ele veio para abrir o caminho, mostrar o caminho da justiça, que ele veio para abrir o caminho para Jesus chegar. Aí, ele está falando aqui que eles não tinham acreditado neles. E mesmo falando que, vamos supor, esses líderes religiosos, eles tinham conhecimento da palavra como ninguém, porque a palavra de Deus era a lei. Então, eles usavam isso da boca para fora, porque dentro deles, eles não seguiam aquilo que eles falavam, sabe? Então é isso que Jesus está falando, que os publicanos e as prostitutas, os publicanos eram os cobradores de impostos, que era bem mal visto por eles, era como se fosse traidor, sabe? Porque eles cobravam impostos do povo ali, né? Que eles trabalhavam no caso disso, né? Mas eles eram bem mal vistos. Então, ele estava falando que as prostitutas e os publicanos iam entrar antes no reino de Deus do que os líderes religiosos que se falavam que seguiam a lei, mas não seguia nada, sabe assim? Já eles acreditavam no que João fez de abrir o caminho, eles viam o que Jesus estava fazendo. E aqui fala, ó, que mesmo depois de verem isso, tipo, Jesus explicando, falando tudo, viram João, o que aconteceu com ele, que ele veio abrir o caminho. Eles tinham todos os sinais para acreditar e se arrepender, e mesmo assim eles não acreditaram. Aí ele fala isso, né? Que da boca para fora não adianta nada. A gente tem que acreditar, se arrepender por dentro, né? Ver o que a gente tá fazendo de errado para obedecer do jeito certo, né? Que a aparência não quer dizer nada para Deus. Ele vê o nosso coração. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que tenha sido útil para você e até o próximo.